Olá, está começando mais um episódio do AGES Podcast. Eu sou Miguel e aqui comigo minha parceira de mesa, Karine. Olá. Antes de iniciar os trabalhos de hoje, eu quero te convidar para se inscrever no nosso canal do YouTube. Não esquece de marcar o sininho para receber notificação sempre que um conteúdo novo for publicado lá no nosso canal. Nós também estamos no Instagram, no @AGESOficial. Lá você pode acompanhar as principais ações da entidade. Siga a AGES, compartilhe com seus amigos e parceiros para que a gente possa entregar cada vez mais longe o nosso conteúdo. Lembrando que toda semana tem episódio novo aqui no AGES Podcast e eles também são transmitidos para as plataformas de áudio. Entra lá e confere, bastante conteúdo produzido para você. Essa temporada tem o patrocínio da Mútua Santa Catarina. A Mútua é a Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Acesse o site da Mútua em www.mutua.com.br e confira os benefícios de ser um mutuário. Siga também no Instagram o perfil do nosso patrocinador em @mutua.sc. E hoje, para conversar, a gente está recebendo aqui o nosso colega Felipe para bater um papo sobre esse universo de tintas. Seja muito bem-vindo. Legal, boa tarde, gente. Obrigado aí pelo convite, tá? Foi um prazer estar aqui participando desse podcast com vocês. Quando a Karine como convidou, eu fiquei bem feliz e contente por estar contribuindo um pouco aí com esse projeto que vocês têm aí, que é um projeto muito legal. Maravilha. Ah, que legal. Então, já para a gente iniciar, quem seria, Felipe? O Felipe, hoje, ele é gerente técnico, tá? Da Anjo Tintas. A Anjo é uma empresa que produz algumas linhas de tintas. Então, hoje eu faço parte da gerência técnica, né? Eu cuido praticamente de 4 laboratórios de pesquisa e desenvolvimento, que são divididos em linhas de produtos decorativos, que são tintas imobiliárias para construção civil, tintas automotivas, que a gente chama de repintura automotiva, e eu cuido também da parte de linha da linha de tintas e solventes. Então, toda a parte de desenvolvimento desses produtos fica abaixo da minha gerência. Falando um pouquinho da minha vida pessoal, o Felipe hoje ele tem formação em Química, então eu sou bacharel e licenciado em Química e Física e tenho também um mestrado em Engenharia Química. Então, esse é um pouquinho aí do profissional e do pessoal do Felipe. E você é ali da região mesmo? De Criciúma ali mesmo? Isso mesmo. Eu sou da Porque, né, só para contextualizar, a Anjo Tintas fica ali por Criciúma, né? Isso mesmo. A Anjo hoje ela está situada com o Parque Fabril dela, né? Em Criciúma, no Rio Maina. Tem outros 2 parques Fabris, um próximo da unidade 1, que a gente fala que é no Rio Maina também, um outro em Cocal, que é a linha de flexográfica, que são tintas para plásticos, tipo esses rótulos aqui. Então são esses tipos de tinta aqui. Ela tem mais 3 CDs, um em São Paulo, um em Goiânia e um em Pernambuco. Uhum. Então a Anjo hoje ela tem esse tamanho aí de fábrica, né? Ah, legal. E desde o começo tinha a linha para construção civil, linha imobiliária? Não, a linha imobiliária da Anjo ela nasceu em 2007, 2008 por aí. Aí depois, com o passar do tempo, a gente começou a trabalhar, começou a desenvolver alguns produtos e a gente sentiu a necessidade de ofertar para a construção civil produtos mais focados realmente para esse tipo de construção. Então, impermeabilizantes, tintas de alto rendimento, produtos realmente que possam ajudar e a melhorar cada vez mais a construção civil, né? O trabalho dentro de uma construção civil, né? Esse é um campo que geralmente entra lá no nosso cronograma no final da obra. Posso falar assim de maneira geral, né, que para quem é pequeno, né, e talvez caminhando para uma direção de médio, muitas vezes não compreende, né, o quanto de tecnologia está vinculada a essa etapa, a esses materiais. E a Karine, que atua no campo, né, de engenharia diagnóstica, acaba lidando cada vez mais com patologias que podem em algum momento estar associado, né, a esse detalhe que o pessoal tem por conhecimento e senso comum, que é estético apenas, né? Mas ao longo desse ano, com todas as apresentações que a gente participou, que foi promovida aqui na AGES, eu fiquei impressionado com a relação de investimento em tecnologia desses materiais. A gente sempre escuta na faculdade, tecnologia de materiais em desenvolvimento de plástico, a desenvolver o concreto, os agregados, aquela coisa toda, mas tem um outro universo muito grande desses produtos relacionados à impermeabilização, ao próprio acabamento, que muitas vezes a gente não
não tem conhecimento. E vou te dar um exemplo. Poxa, eu vou terminar a minha obra. O pessoal contrata o empreiteiro de pintura. E aí, o que tu acha que eu compro aqui? Tá, não, compra tinta tal, não sei o quê. Aí tu vai lá, busca preço. Eu sinto um pouco de falta, e aí eu não vou culpar o mercado, isso é uma questão de processo interno que a gente está desenvolvendo. Com quem eu posso conversar para entender, olha, esse fornecedor aqui ele tem essa solução para mim. Para que servem esses materiais? Como eu aplico esses materiais? Porque, queira ou não, no final para o cliente é o estético. Sim. Mas a manutenção daquilo, a durabilidade importa muito para mim. Porque eu não quero a Karine indo lá batendo no meu escritório e falar, Miguel, olha só, deu ruim. Tá dando infiltração interna ali, porque a tinta que tu usou não... E assim, tu comentou uma coisa que a gente tenta disseminar um outro tipo de informação. A gente, que eu digo, o mercado de tintas, né? Todo mundo acha que a tinta é somente para embelezamento, mas não, a principal função de uma tinta, quando tu aplica ela, seja um impermeabilizante numa laje, uma tinta numa parede, uma textura, é proteger aquela tua construção. Então, ou seja, tu gastou, sei lá, 500 mil reais numa casa, 1 milhão, 3 milhões, e tu vai aplicar uma tinta que essa tinta vai ajudar a preservar ainda mais esse dinheiro que tu investiu. Então, assim, muitas vezes a película de uma tinta é 100 microns. Então, 100 microns de um produto vai ajudar a prolongar ainda muito mais a durabilidade da tua casa. Então, muitas vezes a gente se esquece disso. E é como tu falou, tu vai lá, pergunta para quem? Pro empreiteiro, pro pintor. Que produto que eu uso? Cara, tu tens que perguntar para alguém que realmente tenha conhecimento e seja especialista. Sim. E que vai te dizer, aplique esse produto que tu vai conseguir ter 10 anos, 20 anos, 30 anos de durabilidade. Tu vai ajudar a preservar ainda mais o teu patrimônio. E muitas vezes a gente se esquece disso, né? E realmente a gente deixa essa decisão na mão de um pintor, na mão de um vendedor, entendeu? Por falta realmente de informação. E isso eu me incluo porque a indústria de tintas, ela não sabe divulgar muito bem isso, entendeu? Diferente de uma indústria cerâmica. A cerâmica hoje, ela já te vende o produto de uma maneira muito mais diferente. Ela te mostra os benefícios que tu tens utilizando. E a indústria de tintas, ela está indo um pouco atrasada nessa questão de informar ainda mais o consumidor, né? Isso realmente é ruim para a gente. O exemplo que tu deu é bem pertinente, né? Se tu entrar numa Porto Belo, tu tá lascado, porque os caras eles vão te carregar com uma solução. Poxa, o que eu vou procurar depois disso aqui, né? Tudo é desanimador, mas... essa questão, né? O que a gente vê às vezes, né? Claro, tem toda a questão tecnológica que a gente pode explorar na nossa conversa, mas falando de coisas mais práticas com relação à própria obra, que daí é um universo que eu estou um pouquinho mais envolvido. É sempre uma dificuldade falar sobre quantitativo, porque a gente não sabe qual é o rendimento do material e isso está associado à forma como a gente vai empregar ele, como eu vou preparar para aplicá-lo também, né? Então, tu comentou, né? A indústria ainda tem uma certa carência de tratar isso, mas vocês hoje têm observado que isso é um nicho e têm trabalhado nessa direção para colocar um profissional, né? Ou colocar um canal à disposição das construtoras e incorporadoras para, não, vem cá, vamos conversar, vamos encontrar uma solução para você que vai em direção àquilo que a gente fala muito agora das normas da norma de garantia, né? Enfim. Sim. Porque o cliente ele está cada vez mais exigente, ele cobra. A tinta ficou estranha, o cara vai lá e fala contigo. Há uns 5, 6 anos atrás, a gente não escutava e a gente não recebia ligações de clientes dizendo, eu preciso saber quanto que a tua tinta dure. E de uns 4 anos, 3 anos para cá, isso começou a ser muito mais recorrente. Então, realmente, o consumidor hoje, ele está realmente querendo saber o quanto que essa tinta dura, né? Então, isso realmente está sendo mudado. E assim, eu vejo um movimento um pouco maior dos grandes produtores de tinta. Que hoje a gente tem 3 grandes fabricantes, que eles que puxam realmente esse nosso mercado, né? E eu faço parte também do comitê técnico do PSQ, e aí há uns 3 anos atrás a gente começou também a pensar uma forma diferente de como divulgar isso e como mostrar pro consumidor que a tinta que ele aplica, realmente a tinta ela vai trazer muitos benefícios para ele.
uma das ações que a gente tomou foi em relação ao rendimento. Então, ou seja, tu comentou, né, que às vezes a gente não sabe o quanto que vai gastar de uma tinta, porque não era muito claro o quanto que uma tinta rendia. Como que a gente informava isso para o nosso consumidor? Uma demão vai render tanto, mas o cara vai aplicar uma demãos, 2 demãos ou 3 demãos. Então, qual é realmente o rendimento prático e teórico que aquela tinta vai me dar eu aplicando 3 demãos, 4 demãos ou 2 demãos? Então, a gente já mudou todo o sistema normativo. Hoje a gente já tem atrás das embalagens e bulas, enfim, toda a informação dizendo que uma tinta vai render 100 metros quadrados se eu aplicar 3 demãos diluindo tantos por cento. Então já começou-se a se mudar um pouco, mas a gente ainda precisa melhorar bastante. Tá? O que eu iria além, a gente tem que entender também da preparação e também quais produtos a gente pode utilizar de maneira associada e quais a gente não deve utilizar, porque também tem disso, né? Sim. Quer ou não, ali o que ocorre é uma reação química. Isso aí. Acho que você pode dizer melhor que a gente, né? Na reação química. E aí, se eu fizer a mistura errada, o resultado não vai ser bom, né? É isso aí. Mas, assim, dentro do que vocês hoje têm percebido do mercado, quais produtos têm chamado mais atenção? Que soluções as pessoas têm buscado? O que vocês têm desenvolvido? A gente hoje fala-se muito de fachada, tecnologia. Que a fachada, acho que é a coisa que a gente mais presta atenção, né? Quando não tá bom, não tá bom, não tem o que fazer. Exatamente. Aí outros materiais que você comentou, né? O parque não trabalhou só com a questão da linha imobiliária, vocês também trabalharam com questão automotiva, que daí está vinculado à questão de metais, né? Que em alguma medida a gente também está encontrando bastante na construção civil. Tá sendo incorporado. O que vocês percebem assim, de movimento no mercado e que tem chamado a atenção? Parece que há uma tendência por aqui. O que a gente percebe hoje é que o mercado da construção civil ele está cada vez mais exigindo que os produtos tenham uma secagem, digamos assim, muito mais rápida, né? Então, tu fez uma parede hoje, amanhã tu já quer aplicar um selador, tu já quer aplicar um fundo preparador, tu já quer aplicar um revestimento para proteger esse material. Então, a gente vem cada vez mais percebendo esse tipo de situação na construção civil. E a gente vem buscando, então, através de produtos com maior qualidade, como, por exemplo, a nossa linha de impermeabilizantes e tinta emborrachada. Esse material é um material que ele acompanha e ele dá um pouco dessa flexibilidade que o construtor precisa na hora de aplicar uma tinta. Por ele ser um material mais resistente, um material com uma tecnologia superior, que é um produto 100% acrílico, então ele consegue muitas vezes te dar essa rapidez que tu precisa para aplicar uma parede. Então a gente sabe que o fornecedor do cimento ele fala que precisa-se de 28 dias para cura, enfim, vocês também entendem isso aí muito mais do que eu, né? Então essa linha de produtos ele consegue dar um pouco mais, diminuir um pouco mais esse tempo para te conseguir realmente aplicar e não ter os problemas que a gente conhece de fluorescência, trinca, fissuras, enfim, esse material ele consegue dar um pouco mais dessa ajuda, né, para ele conseguir realmente aplicar mais rápido o produto na parede. O que a gente também percebe é questão de qualidade. A gente percebe que o mercado hoje ele está buscando por produtos de maiores qualidades. Então, produtos premiums, produtos super premiums, produtos elastoméricos, como eu comentei. Então, está se deixando um pouco de lado essa questão de produto econômico, de produto standard, uma textura que não tem tanta resistência, está se buscando muito mais hidrorrepelência, né, em materiais que proporcionam essa hidrorrepelência, que fazem essa função de não deixar a água penetrar e não dar os problemas que possa dar, as patologias que possam ocorrer. Então a gente vem percebendo esse caminho, né? Por isso que a Anjo, ela, não só a Anjo, né? As empresas de tinta de uma maneira geral, elas estão realmente buscando e desenvolvendo esses produtos com maiores qualidades. Entendi. Se fala muito dos tipos de produto, né? Escuta, tinta PVA, tinta acrílica, tu comentou das linhas, né? Premium, enfim. Sim, não sei se caberia, mas eu queria entender
O que acontece, né, nesse material? O que diferencia ele? Porque isso vai dar uma indicação de uso, né? Eu uso aqui interno, uso externo, é necessário para esse ambiente, não é necessário para aquele. O que existe na composição desse produto que dá uma referência do porquê usar uma e do porquê usar outra? Vamos lá. Para mim falar um pouco sobre questão de qualidade, PVA e resinas, eu vou precisar voltar um pouquinho no tempo, né? Então vamos lá. Os primeiros materiais que surgiram lá atrás, os primeiros polímeros, as primeiras resinas que surgiram para fazer as tintas, elas eram tudo à base de borracha, a seringueira, entendeu? Então os primeiros materiais que começaram a surgir foram esses. Então e o primeiro material sintético que foi utilizado para fazer as resinas foram os PVAs, polivinil acrílico. Depois se começou a buscar por mais qualidade, mais dureza, mais durabilidade. Aí começou-se a aparecer então os estireno-acrílicos. Depois se começou-se a tirar menos estireno e se colocar mais monômeros acrílicos, e aí começou a se criar então os acrílicos estirenados. Mas isso tudo daquele produto inicial lá que vocês vão tratando do produto inicial. E agora não, já faz um certo tempo, uns 20 anos atrás, começou-se a utilizar então só acrílicos, só produtos 100% acrílicos. Então, se eu falar dessa família de produtos, tudo isso é resina, tudo isso é emulsão. O acrílico, então, um fragmento da resina. Como o petróleo, eu tiro a gasolina. Isso aí, basicamente isso aí. Então, assim, se eu falar, hoje eu tenho tinta PVA, não, porque tinta PVA é só para interior. Então, a resina PVA que eu utilizo para fazer uma tinta, ela é só para interior, porque ela não tem resistência à radiação solar, à umidade. Já um 100% acrílico tem tudo isso e muito mais. Por isso que os produtos elastoméricos, os produtos super prêmios, eles são feitos realmente com produtos 100% acrílicos. E daí tem que estar lá no rótulo essa informação. Tem que estar no rótulo essa informação, que é um produto 100% acrílico. Tem a questão de sólidos também, que as pessoas falam bastante. E muito, tá? Os sólidos, ele vai te dizer o quanto de tinta ou o quanto de material que eu vou deixar na minha parede. Então eu tenho aqui essa parede aqui, eu tenho que deixar aqui no mínimo uns 30%, 40% de sólidos. E sólidos é resina. Resinas e cargas minerais e pigmentos. Então a resina é que vai me dar essa proteção para essa minha parede contra a umidade, contra os raios solares. Então os sólidos ele é muito importante. Então eu tenho uma tinta com 30% de sólidos, é uma tinta relativamente não muito boa. Para interior, tudo certo, mas para exterior eu posso aplicar ela. Agora, uma tinta com 40%, 50% de sólidos, 60% de sólidos, aí sim eu vou ter realmente uma proteção mais duradoura nessa parede. Nesse caso de proteção, a gente fala muito de água, né? Porque a água, ela mas aqui em Joinville. Ela é terrível, né? Agora, em ambiente aberto, a gente tem um grande vilão que é o sol, né? Porque o sol, ele degrada tudo com o tempo, né? Apesar de ser importante, nesse aspecto é complicado. Como é que isso é tratado hoje? Porque eu imagino que, do ponto de vista estético, que é a primeira reclamação, se fala muito, mudou de cor e tal. Isso é uma reclamação que vocês perceberam do mercado? Sempre foi um item que é recorrente? Muito recorrente, demais. Desbotamento, descascamento, empolamento, são tudo patologias que acontecem em tintas que são causadas pela radiação solar. Os raios UVA e UVB, eles atacam diretamente a resina, o polímero e o pigmento. Então, se eu tenho uma resina que ela tem baixa resistência à radiação UVA e UVB, a minha parede ela vai estar desprotegida. Então, por isso que os acrílicos, eles são os mais ideais para esse tipo de situação. Eu vou dar um exemplo, vou trazer um pouco para o lado automotivo. O teu carro, ele é pintado com verniz. Né? Um verniz que tem ali em cima, aquele verniz é acrílico. Por isso que a pintura do teu carro não desbota, por isso que tu não tem craquelamento no verniz do teu carro, ele não fosqueia, porque o verniz que vai ali em cima, ele é acrílico. Então o acrílico ele tem altíssima resistência aos raios UVA e UVB. Fora o acrílico, a gente também coloca aditivos que são absorvedores de UV. Eles captam essa radiação para eles e eles não deixam com que essa radiação ataque o pigmento ou a resina. Como se fosse um material de sacrifício, alguma coisa do gênero. É isso aí. Entendi. Trazendo um pouquinho para nós. É realmente isso aí. Então, degrada ele primeiro para depois ser atacado realmente a resina, o polímero ou o pigmento que está ali. Mas, via de regra, produtos
Quando tu queres que a tua aplicação, onde tu vai fazer a aplicação dessa tua tinta, ela tem altíssima resistência à radiação solar, maresia, produtos 100% acrílicos. 100% acrílicos. E daí existe isso tanto em tinta como textura? Tanto em tinta quanto textura. Tá. Isso aí. Existe sim. Por exemplo, a nossa linha de tinta emborrachada é 100% acrílico. Por isso que geralmente quando alguém pede alguma indicação para mim, cara, eu tenho uma fachada de um prédio que vai ficar de frente pro mar. Cara, não aplica tinta acrílica emborrachada. Seja da Anjo ou seja de um outro fornecedor. Que seja um fornecedor confiável que tenha informação dizendo que ali tem uma resina 100% acrílica, né? Então vai com esse tipo de material que tu realmente vai ter menor desbotamento, maior durabilidade, impermeabilidade, porque os acrílicos eles são extremamente hidrofóbicos, então eles não gostam de água, então por isso que eles repelem a água. Enfim, são todas essas características. Então ele é hidrorrepelente, mas é porque é dele, assim. É porque é dele mesmo, não porque ele é hidrofóbico, que foi ele não aplicado. gosta de água. Não. Porque os produtos que são hidrorrepelentes, eles perdem essa capacidade rápido, assim, né? Depende do hidrorrepelente que tu utiliza. Se foi parafina, que é o que a grande maioria utiliza, ele lixivia. Então choveu, radiação solar, ela vai embora. Depois de tem uns 4, que dão 5 6 meses. 4, 5 meses, esquece. Porque essa questão da hidrorrepelência está relacionada à molécula, né? Provavelmente mistura uma molécula polar com uma apolar. Eu lembro da época da química. E aí o pessoal brincava com isso. Eu tive um professor de química que trabalhava com isso, então a aula dele era só isso. Aí a gente aprendia, mas então, imagina se eu botar uma gota de óleo de cozinha aqui dentro. Sim. Eles não vão se misturar. Basicamente isso. O acrílico é como se fosse um óleo, então ele vai ficar na superfície, né? Tu aplicou essa tinta na parede, ele migra para a superfície e fica aquele óleo, como se fosse um óleo que recobrisse essa parede. Então a água ela não vai conseguir, porque o óleo e a água eles não se misturam. Então a água vai escorrer e vai formar aquela gota que a gente vê na parede. Falando basicamente, tá? Sim. Então a emborrachada é dela mesmo. É dela mesmo. E daí vai ter durabilidade de... Eterno. Porque o material que tá ali em cima... Lógico, eterno foi longe de dizer. Deu pra entender. Mas, comparado a 5 meses... Com o tempo, o sol vai degradando esse material. Sim. Depois de 3, 4 anos eu vou ter que aplicar uma segunda demão, mais uma camada um pouco mais fina. Para mim, poder dar mais durabilidade e tempo para esse material. Esse ponto legal que tu comentou. É indicado que eu remova ou eu posso reforçar aquele material? Só reforçar. Só lavar. A gente indica de... Se fala muito do lavar, né? O que é o lavar, né? Qual é o procedimento que vocês lá, quando pensam na fórmula, estabelecem? Porque muitas vezes não é executado, né? O pessoal acaba não fazendo. Isso. Por exemplo, se tu chegou numa parede, tu viu que tá lá com aquele aspecto meio que tem aqueles fungos, aquelas algas, limpeza com água e hipoclorito. Se não tiver, só água. Lavar com água, com sabão neutro. Se quiser, se tiver não poeira, faz muita diferença. Se tiver poeira, sim, daí tu pode lavar. Agora, se não tiver muita poeira... O hipoclorito não agride, então. Não, é ideal para isso. Ele vai liquidar a questão do fungo ali. Ele vai matar o fungo e o mofo que tá ali dentro. Então, só fazer essa limpeza com a água mesmo, se tiver tudo certo, não tiver nenhuma trinca, não tiver nenhum tipo de patologia, e aplicar uma demão em cima. Diluído ali uns 15, 20%, não precisa ser pura, pode diluir ainda mais o produto também, e aí tu reaplica de novo. Tu vai ter mais 3, 4, 5 anos de durabilidade de novo. Tu vai reforçar a durabilidade do teu material que estava ali aplicado. E essa durabilidade é uma durabilidade que é garantida pela indústria? Garantida pela indústria. Geralmente, quando a gente desenvolve um produto, quando a gente vai lançar, nós temos 2 testes que a gente faz. Um teste que é acelerado, que é um equipamento de QUV, que a gente fala, que é um material que simula a radiação solar. Então, tem lâmpadas UVA e UVB. A gente tem a parte de condensação, então um vapor que chega a jogar nesses corpos de provas que a gente coloca. E junto com esse material, a gente também faz aplicações externas. Então, a gente pega algumas obras que são parceiros nossos em cada local do Brasil. A gente pega Nordeste, que é uma região muito quente, Centro-Oeste, pega Mato Grosso, pega aqui o Sul, a gente faz essas aplicações e fica monitorando durante um ano, certo? Então, geralmente quando uma empresa, uma indústria de tintas, ela vai lançar um produto, ela tem em média uns 2 a 3 anos. E a gente desenvolve todo o material,
aplica, coloca em QUV, faz aplicação prática lá fora e fica monitorando durante um ano. É praticamente um laboratório de medicamento. Gasta um tempão lá na frente para testar e ver se vale a pena. A gente leva algo em torno de 2 a 3 anos para poder lançar um material. E... Bem, Brasil, tu falou dessa questão de testar, né? O Brasil é amplo pra caramba, né? Tem vários espectros de temperatura e estação e tudo mais. Tem algum lugar aqui que no Brasil é um lugar assim mais hostil para esse tipo de produto ou você encontra os mesmos elementos em todo lugar? Não, tem algumas regiões do Brasil, por exemplo, Acre, Amapá, para aqueles lados lá que são lugares muito úmidos, é um calor muito úmido. Para esse tipo de região, são tintas um pouco mais... tem que ser um produto mais resistente, porque assim, eu digo que existem 2 inimigos mortais para uma tinta. O raio solar é o primeiro inimigo dela, mas o principal é a água. Uma tinta base água, o principal inimigo dela é a água, porque ela não tem resistência a essa capilaridade de água. E lá realmente a gente tem uma umidade muito alta, uma umidade muito elevada e acaba realmente prejudicando ainda mais a tinta. Então a gente tenta desenvolver um produto que ele seja flexível para todas essas temperaturas e para todas essas águas, né? Se a gente pegar aqui no sul, 5 graus, 4 graus, 0 graus, e se a gente pegar lá em cima, 30, 40, 50 graus. Então a gente tenta desenvolver um material realmente que tenha essa flexibilidade, né? Por isso que os acrílicos hoje são os mais flexíveis. Eu comentei lá na Adpat que eu tive em relação a TG, né, que é a temperatura de transição vítrea do polímero, e é isso que dá essa flexibilidade, né? É isso que faz com que a gente consiga desenvolver esses materiais para diversas regiões do Brasil, e não só para o Brasil, né? A Anjo também, ela exporta, né, para alguns países, Europa, África, aqui a América do Sul, a Anjo ela atende bastante países, então a gente também desenvolve produtos para esses tipos de regiões, né? Por conta dessa flexibilidade que a gente tem hoje dos materiais poliméricos e dos materiais que a gente tem hoje para trabalhar e para desenvolver tintas, né? Não, perfeito. É bastante coisa, o universo... É bem complexo. Imenso. Bem, retomando ali um pouquinho do início, né? A gente tem essa dificuldade de encontrar um profissional preparado, né? Qual é a expectativa? Vou pegar o exemplo do pessoal que trabalha com tubos e conexões Tigre, é o exemplo mais clássico. Há um tempo atrás eles entenderam que era necessário levar para dentro da operação deles o pessoal da ponta, quem usa de fato o operário, e treinar o operário para conhecer os materiais. É claro, estou fazendo uma comparação aqui que lá tem um produto pronto, né? um item pronto, vocês só têm que fazer uma composição. Eu imagino que vocês não tenham lojas próprias, trabalhem com distribuição. Isso. Existe aí alguma expectativa, se é interessante ou não, começar a formar mão de obra para entender desse tipo de produto, de que maneira utilizar? E eu não sei se isso já é feito hoje nos distribuidores, né? Se o distribuidor ele já tem um treinamento para explicar os produtos e como ele pode levar isso para uma obra, por exemplo. A gente percebeu isso já há algum tempo atrás, tá? Já faz uns 4 ou 5 anos que a Anjo montou um centro de treinamento lá em Criciúma, na fábrica, onde a gente abre turmas umas 2 ou 3 vezes por mês. Então a gente leva tanto clientes quanto pintores, construtores, enfim, quem quer entender um pouquinho mais desse mundo, né, de tintas, a gente leva lá para o nosso centro de treinamento e a gente fica praticamente quase uma semana com as pessoas lá dentro. Então fazendo esse treinamento, mostrando as tintas, mostrando as patologias, como corrigi-las, e a gente também faz esse trabalho na rua. Hoje a gente tem 13 promotores técnicos espalhados pelo Brasil. Então, eu tenho uma loja aqui em Joinville que é parceira Anjo e ela quer fazer um treinamento com pintores, com construtores, com engenheiros. A gente marca com a loja, a gente traz o nosso promotor para cá, o nosso promotor vem aqui e faz esse trabalho 1 dia, 2 dias, 3 dias. Nós também temos voltado para o canal engenharia. A gente tem hoje uma equipe só focada em engenharia. Então, hoje eu tenho 2 técnicos em um laboratório só desenvolvendo produtos para engenharia.
Nós temos uma equipe de promotor só focado visitando obras, visitando prédios, visitando, enfim, dando todo o suporte que precisa. Temos uma equipe comercial também e tem um canal direto aberto para se quiser tirar dúvidas, algumas coisas também com o canal Engenharia. Então a Anjo hoje ela tem realmente alguns canais já focados realmente para atender realmente essa demanda aí que tu comentou. E quando assim, vou selecionar ali o material, né, que eu vou usar na minha fachada, vocês disponibilizam ficha técnica, laudo desse material? Porque agora, com a norma de desempenho, ficou bem mais alta o critério, né, do material que tu vai escolher, mesmo porque se der um problema depois, a construtora precisa mostrar tudo que ela usou, né, com comprovação, que aquele material ali atendia as necessidades mínimas ou intermediárias, enfim. Então, isso, a gente tem que se comunicar com alguém de vocês, ou se tem site... No nosso site tu vai encontrar lá os nossos números de WhatsApp, o nosso 0800, o nosso saque. É só entrar em contato com eles já vão te passar por um canal direto, certo? Que é esse WhatsApp que a gente tem do laboratório. Inclusive, a pessoa responde para mim. Então, ela vai te dar todas as informações que tu precisa, e se tu, mesmo assim, sentir a necessidade de que alguém venha até onde tu tens para te ajudar e fazer uma visita técnica, a gente desloca o nosso promotor técnico até aqui para fazer essa visita técnica também. Então a gente tem esse canal, esse suporte também. Porque aqui em Joinville a gente tem muitos problemas em fachada, principalmente em empolamento, e a gente fica nessa, né? Foi a entrada de água, ou era o substrato que estava úmido na hora da aplicação, gera-se assim... O que eu mais escuto é o substrato, né? Úmido, né? A tinta nunca é o problema. Não, mas é até brincando, mas é por conta também isso é comum, né? O pessoal não espera o tempo adequado. Né? Mas... Continua, perdão. Mas aí, né? Aí tu se depara com aquele problema e fica as dúvidas, né? Começa a surgir as dúvidas do que provavelmente foi. Então, não sei, assim, aí se a gente se reportar até vocês, se tem esse tipo de análise também, né? De auxílio. A gente faz esse tipo de análise também. Inclusive, a gente tem disponível, né? A Anjo hoje ela tem uma parceria com a UFSC, e a gente tem lá duas pessoas que fazem toda essa parte técnica. Se precisar também fazer algum estudo mais aprofundado do que causou aquilo ali, a gente consegue também dar esse suporte, tá? A gente também faz esse tipo de trabalho. A gente tem a UFSC que ajuda a gente tanto na parte de desenvolvimento de produtos, quanto da parte de descobrir o que causou aquele tipo de problema, aquele tipo de patologia. E aquilo que eu resgato lá no início da minha pergunta, que foi mais simplista, né? Qual é a etapa, as preparações? Né? Eu entendo que isso é uma dificuldade. Vou dar um outro exemplo, que quando eu uso fundo preparador, quando eu uso selador, o que eu vou usar em cima, como é que eu vou usar? Muitas vezes tu fica à mercê do teu empreiteiro, pela confiança que tu tem, o cara está trabalhando há bastante tempo com aquilo, mas não é raro, né, a gente se deparar com uma situação onde o cliente vai lá e nos... Primer, selador, preparador... Exatamente, eu nem conheço todos os nomes. Né? Cara, vamos lá, via de regra, falando agora bem químico mesmo, tá? Selador acrílico para mim não serve para nada. O selador acrílico para mim deveria de ser banido. Interessante. Para mim ele não serve para nada. A única função dele é economizar tinta. Em vez de eu dar 4 demãos de tinta, eu vou dar 3 demãos de tinta, porque ele vai me dar uma cobertura inicial, uma falsa cobertura inicial. Entendi. Mas ele não tem resina suficiente para dar aderência a esse substrato, a esse reboco, a essa massa fina, essa massa corrida que eu apliquei. Ele não tem resina nenhuma para dar essa aderência. Então é como se eu estivesse aplicando um plástico na parede, que não vai ter aderência nenhuma. Então pode ser que às vezes o fato da textura, da tinta soltar, pode ser a culpa do selador. Do selador acrílico. Então a tinta, assim, ela vai vir, ela vai aderir. E ela vai aderir no quê? No que está aqui no selador. Na superfície. Então ela vai aderir no selador. Só que como o selador não está aderido na parede, cara, vai dar bolha, vai dar... Enfim, vai ter um monte de problema, certo? Agora, fundo preparador, esse sim. Qualquer situação, seja repintura, pintura nova, pintura antiga, pintura velha, fundo preparador. Esse cara sim. Esse cara, ele é um aglutinador de partículas. Então, tu imagina, um monte de bolinhas bem pequenininhas,
entrando na tua parede. Então ele ultrapassa o teu reboco, ele vai lá embaixo. Então ele faz essa ancoragem, como se tu estivesse jogando uma âncora para depois, a hora que a tinta grudar nele, tudo isso se unificar. Então a tinta ela vai estar realmente ancorada nessa tua parede, por conta realmente do E a fundo diferença de preparador. valor assim é muito grande? Por que as pessoas preferem mais o selador do que o fundo preparador? Eu ia chutar alguma coisa aqui e ver se faz sentido. Que eu escuto isso, os caras reclamam. Esse fundo preparador aqui chupa muito. Mas é por conta do comportamento. É isso aí. É isso Aí eles Então acham que é não dura chato nada. de pintar, é difícil. E aí eles acham que o trabalho deles não está aparecendo, porque ele Ele não não tem tá cobertura rendendo. nenhuma. Ele é transparente, o fundo ele é preparador. Ele é transparente. Então faz um pouco de sentido. Todo sentido. Então o pintor, o que o pintor quer? Ele quer aplicar o produto E ver. que apareça. Cara, terminei, lavei minha mão, vou embora. E quando ele aplica o fundo preparador, ele não fez nada, é como se ele não tivesse feito nada. Mas não, ele lá atrás ele está penetrando na parede, depois é que ele vai colher os benefícios de ter aplicado esse produto. Agora me vem na cabeça como que a gente faz para controlar essa aplicação, porque muitas vezes a gente controla com registro fotográfico, né? Tem até sistemas de controle de obra, e daí se não dá para ver. Aonde a gente quer chegar no ideal? Joga água. Joga água. Porque ele também dizendo... é hidrorrepelente. Entendi. Agora eu entendi o que tu falou. O controle de a gente fazer. Se o cara fez ou não. Só joga água. Aplicou em tudo, Só fez leva daquele jeito. aquele- Assim que tu sabe? vai ver, se a parede absorveu entendi. água, não tem fundo preparador. Se não absorveu, tem fundo preparador. Leva aquele tubinho Olha, que o pessoal viu, fala, meu? o tubinho fit, né? Se não fizer bolinha... Entendi, boa. Então, assim, via de regra, para mim, a preparação de superfície ideal seria uma demão de fundo preparador, já basta, uma demão dele. Se tu aplicar 2 demãos, ele vai fechar tanto a parede que a tinta não vai conseguir aderir. Então, é uma demão dele e depois 3 demãos de tinta. Acabou. 3 demãos. 3 demãos de tinta. E aí, o que os pintores gostam de fazer? Aplicar uma demão de selador, uma demão de tinta bem carregada para cobrir já na primeira demão, e depois a segunda demão deles acabam o trabalho deles. Só que o problema fica na parede para depois. Então, para mim, via de Essa regra, é demão isso. carregada, ela não é adequada, então. Não é adequada. Por Não é conta da adequada. espessura Por e a conta da cura. espessura que eu preciso deixar e a cura que a tinta precisa ter. Eu estou aplicando um produto que é base água, então a água ela tem um tempo que ela precisa evaporar e ela precisa ter esse tempo do filme permanecer aberto para que toda a resina se acomode na parede e possa trazer a resistência que eu preciso dar, né? E a durabilidade que eu preciso dar. Se eu aplico uma demão muito carregada, ela seca só superficial e embaixo ela fica úmida ainda. Então depois pode ter algum tipo de patologia. Entendi. E porque eu tinha ouvido já falar, tem que, se for usar o selador, tem que ser o da mesma marca e tudo, mas eu não tinha essa ideia de que não, melhor é usar um fundo preparador. E o primer, o que é a primer- diferença deles? Geralmente primer tu usa mais para madeira ou para metal, né? Para alvenaria, aqui no Brasil a gente não se escuta muito falar em primer. Agora, se tu for para a Europa, Estados Unidos, aí sim, eles têm primers específicos para esse tipo de material, mais para drywall ainda, né? Porque lá eles usam muito drywall, né? Agora, aqui no Brasil, o primer mesmo é só para madeira e metal. Nem junta de movimentação, essas coisas. Não. Entendi. Não, bacana. Uma das coisas que tu foi comentando aqui e veio surgindo, né, os insights, se fala muito, né, em um controle maior em gestão de resíduos em obra. Isso é uma preocupação. Hoje, a gente, pelo menos eu tenho essa visão, né? Nós ainda não temos um processo de planejamento muito ajustado porque é fácil quebrar e jogar fora. A partir do momento que a gente for cobrado pelo que a gente está jogando fora, o pessoal vai começar a pensar 2 vezes antes de fazer uma parede e ver se ela está no lugar certo. A questão da pintura, ela gera muito resíduo na hora de lavar e tudo mais. É um problema que a gente precisa resolver. Vocês observam isso hoje? Tem alguma preocupação dentro da fabricação de vocês, dentro do universo da indústria, imaginando já uma possível consequência com uma logística reversa, que já está sendo muito comum em outras áreas, né, que pode afetar vocês também, e aí, óbvio, vai afetar a questão da incorporação, da construção, né, está vinculadas com vocês também? Hoje, a Ângela já participa de um programa chamado Prolata,
tá? É um programa... Hoje ele funciona mais no estado de São Paulo. Aqui para o sul e para as outras regiões ainda está muito embrionário. Onde existem equipes de pessoas que vão até as obras e recolhem essas latas e dão o devido fim. Então hoje a gente já está inserido nesse programa justamente pensando nesse quesito mesmo, né? De como que a gente pode ajudar e auxiliar nessa questão na geração de resíduos, né? Porque em tese eu deveria ter no canteiro um tanque com filtro para lavação, mas ninguém sabe como fazer, estou forçando a barra, né? Mas assim, de maneira geral, como é que eu monto esse tanque, o que eu posso fazer, o que é necessário para realmente conter ali os resíduos da tinta, enfim, né? Ainda não chegou nesse nível, mas eu imagino que com o tempo vai chegar. Nesse nível aí, nesse quesito, a gente ainda não consegue. A gente consegue tentar dar uma amenizada a partir do momento que a gente ir para uma linha de produtos já sem diluição, prontos para uso. Então, são materiais que tu não precisa diluir, sujar uma outra ferramenta. Tu só abre a lata, já mergulha o rolo ali dentro e já começa a fazer a aplicação. Tu ainda vai ter a questão do rolo que tu vai precisar lavar, mas a geração de resíduo também ela se torna um pouco menor. Não resolve, mas se torna um pouco menor, né? Entendi. Mas também gera um impacto porque vocês vão ter que produzir uma quantidade diferente para entregar, Isso, logística e tudo mais, né? É mais fácil diluir ainda no ponto de aplicação, né? Bem, a gente já está encaminhando para o final. Passa rápido, né? Passa rápido, né? E assim, aquilo que a gente conversou nos bastidores, né? O propósito é justamente provocar essa conversa a respeito de um universo que muitas vezes o pessoal acaba não entendendo. Tinta, tinta é para embelezar. Não, olha só o que tem por trás disso tudo, né? E claro, não se encerra aqui, porque eu imagino que a gente poderia ficar muito mais tempo e teria muitas outras coisas para discutir. Eu já estou pensando em várias coisas aqui que eu Mas queria perguntar. Né? Então, eu estava preocupado com a temporada do ano que vem, ó. Vamos fazer uma temporada só de tinta. Olha, vai ter bastante coisa para falar de tinta. Tem bastante coisa. Essa parte de tecnologia de materiais tem me impressionado muito com a quantidade de tecnologia que está sendo embarcada e o que tem gerado. Eu comentei do nosso lançamento que a gente fez, né? Que é a nossa tinta com grafeno, né? Pois então. Fala um pouco, então. Deixa um spoiler aí. Já está à venda tudo? Sim, a gente já está à venda. Hoje é o produto que mais está sendo procurado e falado no Brasil. A Anjo foi a primeira empresa no mundo que conseguiu colocar a tecnologia do grafeno dentro de uma lata de tinta. Então hoje a gente tem 2 produtos para piso, específicos para pisos, né? Um deles, inclusive, a gente fez o teste de PI e a gente conseguiu o PI 4. Então, ou seja, ele chegou quase próximo a um porcelanato. Então, hoje, no mercado de tintas, não tem nenhuma tinta que tenha essa resistência conforme um piso cerâmico. E a Anjo lançou, então, o piso blindado, que é esse material com o grafeno que a gente conseguiu esse selo, digamos assim, né, esse teste dizendo que esse produto ele possui um PI 4. Então, realmente, a gente inovou e muito no lançamento desse produto aí. É uma tecnologia que a gente trouxe para o nosso mercado. Vamos discutir para um evento. Já teve uma quem ideia. Quem mais procura, geralmente? Tipo, indústria ou... Hoje está consumidor geral, indústria, enfim, tem vários. Me veio outros. Aqui shopping, garagem, estacionamento. Imagina. Isso aí. O cara faz e resolve a vida. Tecnologia do grafeno. Que legal. Não, vamos discutir isso aí. Tem outros eventos que a GES promove que talvez tem outros eventos, isso, exatamente. Outros eventos que podem ser bem específicos para isso, sabe? Vale a pena falar dessa tecnologia. Contem com a gente. Maravilha. Bem, como eu estava falando, a gente tem um tempo, né, a cumprir, infelizmente, e já fica aqui o convite, né, para outras oportunidades. No podcast, a gente tem o hábito de perguntar ao convidado, né, a respeito de uma indicação de literatura. Algo que, não necessariamente técnico, de todos os aspectos, que você leu, te impactou e que você possa compartilhar com a nossa audiência. É um livro que já é um livro antigo, já não é uma literatura agora. Se chama Pense e Enriqueça. Não sei se algum de vocês já. O nome não é estranho. Não, já. Pense e Enriqueça. Eu não li, mas conheço. É um livro que já tem 3, 4 edições já, mas é um livro que me marcou muito porque ele ensina um pouco as pessoas a conseguirem alcançar aquilo que elas querem.
não só monetariamente, não só dinheiro, mas qualquer objetivo que eu quero alcançar na minha vida, seja um plano pessoal, um plano econômico, um plano financeiro, ele te ajuda e ele te dá maneiras e... Te dá uma trilha, né? De como tu estabeleceu... Então, realmente é um livro muito fantástico e que me marcou bastante. Bacana. Inclusive, eu estou terminando de ler ele agora. Legal. Faltam algumas páginas só. Mas técnico, assim, é bem complicado ter algo, né, de tintas. Hoje a gente tem o manual técnico de tintas, que é o Fazenda. Só porque ele é bem técnico mesmo, tá? Ele fala de estrutura química, de reações químicas, voltado para prática, para aplicação, não tem. No mercado de tintas hoje ele é bem... Entendi. Bem, quero te agradecer pela participação, tá? Foi uma grande satisfação te receber e falar sobre esse universo, né? A gente ficou evidente, né, que é muito amplo e há muito a se discutir. Eu queria que tu ficasse à vontade para fazer as considerações finais, onde as pessoas podem te encontrar, onde podem encontrar a tua empresa, enfim, fica à vontade. Agradecer a Karine por ter me convidado, Imagina. agradecer aí pela presença, por ter conduzido aí maestriamente aí esse podcast. Estou muito feliz, muito contente. Tava nervoso no começo, mas depois me soltei. Mas enfim, cara, é muito, muito legal, muito gostoso estar aqui com vocês. Parabéns por essa iniciativa. Obrigado. Vocês podem me encontrar então no site da Anjo, que é anjotintas.com.br. Lá vai ter todos os contatos, os telefones, ramais, enfim. Lá vocês conseguem realmente o contato com a empresa. A Anjo, ela é uma empresa que ela está se desenvolvendo e cada vez mais aparecendo, né? Então, o que precisarem, a gente está aí à disposição. Maravilha. Karine, Eu ia comentários story. Tudo bem. Agradecer muito a tua presença, né? Eu conheci o Felipe lá no evento da DEPAT em São Paulo, um evento incrível, inclusive, quem ainda não, né, trabalha nessa área de engenharia diagnóstica, verifica ali a questão da DEPAT. Mas daí eu fiquei fascinada pelos conteúdos que vocês trouxeram e pensei, não, tenho que trazer eles para pelo menos um podcast, mas eu já estou pensando em café de negócios, já estou aqui, ó, pensando em várias coisas legais que dá para levar esse conhecimento, porque de fato é algo que a gente precisa, de fato é algo que a gente lida diariamente, então muito obrigada por ter aceitado. É próximo, mas também não é tão próximo, né, de onde você veio, então te agradeço de verdade, assim, pela tua disponibilidade em estar aqui. E aproveitando isso que aconteceu, que tu falou que ia fazer agora a história, é bacana o pessoal ver como é que funciona, porque a gente tá na correria, né, montando e tal. Então assim, ó, assiste, vamos lá, compartilha com o amigo, porque aqui, ó, nós estamos na batalha. E lembrando, né, que essa temporada tem o patrocínio da Mútua Santa Catarina, então não deixa de conferir as redes sociais do nosso parceiro, eles apoiam esse projeto, já é a nossa segunda temporada, a gente está se encaminhando para o final, e a gente tem muito a agradecer à Mútua por oportunizar a AGS a produzir conteúdos que agregam bastante valor, não só para o profissional da engenharia, mas também entregam para a sociedade conteúdos muito bacanas. E claro, mais uma vez eu peço, né, para que você se inscreva no nosso canal, marque o sininho, assim, cada vez que a gente publicar algo novo aqui, você recebe a notificação, compartilha com seus amigos e lá no Instagram você pode encontrar a Jesse no @JesseOficial. A gente tem crescido bastante nossa participação lá, é o nosso canal praticamente oficial de entrega. Então, por favor, né, compartilha com os amigos, peça para seguir, a gente vai alcançar cada vez mais longe com o conteúdo. Eu me despeço por aqui, até o próximo episódio.